Olá, meninos, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar continuidade às nossas aulas remotas, tá? Essa vai ser referente à segunda atividade remota, ok? Bom, nós já falamos sobre as coordenadas geográficas, né? Eu olhei lá, expliquei para vocês sobre a Rosa dos Ventos e a importância da orientação no espaço geográfico, né? Essa orientação, ela já foi feita pelo Sol, né? Ou seja, pelos astros, pela Lua, estrela, e também essa orientação atualmente a gente vê pelo GPS, tá? Bom, e nós vimos também que essas orientações geográficas foi muito importante para estar fazendo a chamada Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela vai ter como referência ali o pôr do sol e é onde vai ser criado os pontos cardeais e os pontos colaterais, que foram os principais que a gente estudou no início do bimestre, né? Então aqui na página 39, nós vamos ter o desenho aí da Rosa dos Ventos. Lembram aí bonitinho? Que é o desenho da Rosa dos Ventos, explicando os pontos cardeais e os pontos colaterais. Bom, continuando a nossa matéria, né? Nós vimos também que a importância de um ponto de referência, né? O que é o ponto de referência? É algo que vai te dar uma ideia de onde você vai chegar naquele local. E nós pensamos, a gente utiliza o ponto de referência em quê? Bom, em várias coisas. Às vezes você fala assim, você vai comprar alguma, né? O seu pai vai comprar ali um eletrodoméstico e ele passa um endereço. Aí a pessoa pega e fala, tem algum ponto de referência? Por quê? Porque às vezes se tiver um ponto de referência, ou seja, um local ali que seja próximo, que dá alguma ideia de chegar à sua casa, vai facilitar o entregador tá indo, né, com o produto. Então, o ponto de referência ele é muito importante. Bom, nós também fazemos isso muitas vezes, né? Como, por exemplo, nossos mapas mentais. O que seria um mapa mental? Se você fechar o olho e sair andando pela sua casa, você sabe mais ou menos onde está a cozinha, a sala. É como se a sua cabeça fizesse um mapinha de onde você está indo, mesmo você não vendo. Né? Isso é um mapinha mental. Bom, mas ultimamente também, né, a gente tem os GPS e a gente tinha a bússola inventada aí pelos chineses. Lembra que eu comentei algumas coisas inventadas pelos chineses? A bússola, a tinta, os fogos de artifício, a pólvora, o vaso sanitário, né? São coisas aí inventadas pelos chineses. Bom, em falar em bússola, a bússola ela foi muito importante, um instrumento muito importante, porque a bússola é um instrumento de orientação no espaço geográfico, né? Ela tem ali uma agulha que gira em torno de um eixo vertical e o mostrador ali com a rosa dos ventos. E essa agulha, ela é imantada, ou seja, ela tem um imã, propriedade ali de um imã. E esse imã, esse corpo, né, ferromagnético, ele vai ser atraído ali, esse magnetismo que ele vai ter vai ser atraído para o norte, tá? Do globo terrestre. Então, ele atrai ele para o norte, por isso que sempre a bússola ela vai estar apontando na direção do norte. Então, se você sabe onde é que é o norte, normalmente você já vai ter ideia ali. O norte está à sua frente, né? Na bússola, e você vai ter aquele esqueminha que eu falei com vocês de estar observando onde o sol está nascendo e onde o sol está se pondo, para saber onde que é o leste e o oeste. Ok? Bom, continuando aí, né? Sobre a localização, nós vamos ter então os chamados paralelos e meridianos, né? Vamos pensar no globo terrestre, né, como uma esfera,
né? Ele não é redondo, ele é esférico, né? E quando a gente tem uma linha imaginária chamada linha do Equador, que vai estar dividindo, essa linha imaginária, dividindo imaginariamente o globo terrestre em duas partes, norte e sul. E ele vai estar dividindo isso na horizontal, tá? Deitadinho. Então, a gente chama hemisfério porque M significa metade. E o esfério, né? Ele se refere à esfera, ou seja, metade de uma esfera. Só que aí, no caso, o Equador ele vai dividir em norte e sul. Sul embaixo, norte lá em cima. Beleza? Bom, outra coisa importante é que nesse globo traçam-se também circunferências paralelas à linha do Equador. Então, essa circunferência, né, essas linhas que são paralelas à linha do Equador, elas são chamados de paralelos, ok? Já os meridianos, eles vão estar relacionados ao meridiano de Greenwich. Greenwich ali a Greenwich é uma cidade, tá? É uma cidade aqui, localizado em Londres, no Reino Unido, tá? Então, ali seria o ponto zero, né? O meridiano de Greenwich, ele vai dividir os hemisférios, né? Diferente do Equador, que vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano de Greenwich, ele vai dividir o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, ok? Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Na página 43, nós temos essa divisão. Olha aqui comigo. Então, a divisão, esse ponto aqui, vermelhinho que vocês estão vendo, é a linha do Equador, tá? E todas as linhas que estão seguindo sentido à linha do Equador, ou seja, na horizontal, elas vão ser os paralelos. E as linhas, essa linha principal é o meridiano de Greenwich. E as linhas que estão seguindo, né, na vertical, elas são os chamados meridianos. Ele vai seguir o quê? O meridiano de Greenwich, ok? O meridiano de Greenwich é muito importante porque, graças a ele, a gente fica sabendo aí, por exemplo, que aqui nós temos um horário e em outro país pode ter horários diferentes, tá? Então, a gente sabe aí pelos fusos horários, que é muito importante, ok? Bom, continuando aqui, nós vamos falar também sobre latitude e longitude. Lembra lá comigo a latitude. A latitude é a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Isso são latitude. É muito importante saber a latitude entre a linha do Equador e longitude, né, para você saber o local exato de uma coisa. Isso utiliza muito o quê? Em GPS, quando você pega um Uber, quando você pesquisa no seu telefone, rua tal, o próprio sistema do Google, por exemplo, no Google Maps, ele vai te dar a localização geográfica de acordo com a latitude e longitude, né? É algo muito interessante. Ele consegue saber a localização sua exata, que é o que faz o Uber, é o que faz ali os GPS, beleza? Bom, já quando falamos sobre longitude, já é a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Bom, voltando um pouquinho nas latitudes, nós temos 3 tipos de latitude. Nós temos as altas latitudes, as médias latitudes e as baixas latitudes. Bom,
Vamos começar aqui pelas altas latitudes. As altas latitudes, elas estão próximas aos polos. Tá vendo aqui no livrinho de vocês? Aqui, ó, as altas latitudes, elas estão próximas aos polos. Polo Norte, Polo Sul, ok? Bom, quando a gente fala também, né, médias latitudes, as médias latitudes, elas vão estar relacionadas aqui, tá? Aos trópicos e aos círculos polares, né? Eles vão estar aqui entre os trópicos e os círculos polares. Trópico vai estar aqui entre o trópico de Câncer ou também o trópico de Capricórnio. Tá vendo? Essa faixa amarela aqui é onde a gente vai localizar as médias latitudes. E as baixas latitudes, elas se localizam aqui nas regiões entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, que é a região aqui, ó, em meados, tá? Então, nessa região aqui, as latitudes, elas são muito usadas na geografia. Por quê? Porque ela vai contribuir para o entendimento de diversos assuntos, como a distribuição dos tipos de clima no mundo, né? Porque se você observar, você vai ver que quanto mais baixa a latitude, o clima vai ser o quê? Mais quente, tá? E quanto mais alta latitude, o clima é mais frio. Beleza? Bom, outro assunto aqui que a gente vai tratar são os mapas, né? Então, eu vou deixar o mapa para a terceira atividade, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre altitude e altura. Na nossa terceira atividade, eu já vou falar sobre os mapas e aí a gente vai estar olhando e decifrando ali as características de um mapa, tá bom? Bom, falando sobre altitude agora. Altitude e altura. Parece muito parecido, né? Parece tudo igual, mas não é não. Bom, altitude é uma distância vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao nível do mar, tá? Cuja altitude ali do nível do mar é 0, ok? Então, esse ponto 0, ou seja, o nível do mar, vai ser utilizado para medir a altitude de um lugar, beleza? Agora, quando você fala em altura, já é uma distância vertical de um corpo, uma casa, uma pessoa, edifício, carro, sei lá, animal, vegetal, né, árvore, mas é tudo em relação à superfície do terreno que ele se encontra, beleza? Até o ponto mais alto. Por exemplo, altura, a minha altura é 1,52, porque a minha altura não está em relação ao mar, não é uma altitude, é sim em relação à superfície terrestre, tá bom? Tá ok? Bom, então, vocês podem olhar na página 49 a diferença aqui entre altura e altitude. Aqui, ó, a altitude, ela é em relação ao nível do mar. Já a altura é em relação ao terreno, tá? Então, é a parte terrena. Bom, eu espero que vocês tenham, que essa aula tenha ajudado, tá? E até a próxima. Vou ver se a gente faz uma live pelo Facebook ou até mesmo pelo YouTube para vocês tirarem suas dúvidas assim pessoalmente, sem ser só pelo WhatsApp ou pelas atividades remotas que estão chegando, tá bom? Do mais, um beijo, um grande abraço
e até a próxima. Se cuidem.